Bom dia, são 10h05 da manhã e eu estou aqui com você nesse momento, Magali Lopes do Minha Guinada, para falar com você sobre empoderamento feminino. O empoderamento feminino real, não aquele que a mulher se coloca numa posição onde ela não tem que ter gratidão, amor e benevolência por tudo que ela já tem. E sim, nesse momento nós vamos falar sobre medo e gratidão, porque se tem uma coisa que atrapalha você ter o seu empoderamento, é você ter medo e não ter gratidão. É você ser medrosa e não ser grata. Vamos lá? Vamos conversar sobre esse assunto? Então já faz o seguinte, você que está entrando agora, vendo agora esse GTV, já compartilha com as suas amigas, compartilha até com seus amigos, para eles entenderem que empoderamento feminino não é um feminismo vazio. Empoderamento feminino vai muito além do que o feminismo propunha há 30, 40 anos atrás. Hoje nós estamos em outro momento, a mulher está em outro momento de conquista, né? Então, vamos lá, são 3 tópicos de cada item. E eu quero que você pegue um papel e uma caneta para já começar a anotar e a gente fazer esse trabalho. Hoje eu tô aqui no meu humilde quarto, não tô lá na sala, as crianças estão estudando, estão fazendo suas aulas. Então eu peço desculpa para vocês se eu tô balançando, que eu tô sem o meu tripé, tá? Mas o mais interessante de tudo é realmente você se apegar no conteúdo que eu tenho para te passar. Tá? No que eu tenho para te levar, para te trazer desse momento de empoderamento. E tudo o que eu tenho vivido nos últimos anos, nos últimos 43 anos, é o que me traz o empoderamento atual, tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala então sobre medo, né, e sobre gratidão, quais são os primeiros tabus? Vamos falar sobre os tabus sobre medo e gratidão. E para isso eu vou sentar aqui muito linda, muito bela na minha cama, porque estará muito mais confortável e eu vou conversar, fazer esse bate-papo com vocês de uma maneira bem mais à vontade, tá bom? Bom, medo e gratidão. Ó, hoje eu trouxe até meu chazinho, gente, para ir tomando aqui. Quem tem medo de altura? Eu tenho medo de altura, isso foi um medo construído através de décadas, anos, e olha onde eu tô agora. Se eu for olhar para baixo, se eu for olhar para um ângulo sobre o medo, tudo isso que vai me trazer no medo tá ali, se eu for olhar ali para baixo, né, tá ali me mostrando todos os perigos. E por isso que eu tenho medo, porque eu tenho amor à vida, porque eu quero preservar a minha espécie, né? É um medo antigo, é um medo do ser humano. Deixa eu fechar aqui por causa da iluminação, tá? Então é um medo antigo, é um medo que o ser humano traz para manter a sua sobrevivência. Agora me diz uma coisa, e se nós olharmos por outro ângulo, se nós olharmos para cima, pro céu, vamos olhar, vamos dar uma olhadinha, olha aqui, ó. Se ao invés de ficar olhando para baixo e fixar no medo, se eu passar a olhar para cima, pro céu, para tudo que cerca e traz de beleza nessa vida, né? Depois eu vou querer ver como ficou essa imagem. Se eu tirar o foco daquilo que me traz o medo, eu passo então a poder ver o que mais tem na vida além daquele medo que eu tenho, além daquele medo que me traz insegurança, insatisfação e que me provoca essa parte do ser humano de preservação irracional. Isso é importante dizer, é um medo irracional. Então a gente precisa, na verdade, focar naquilo que nos vai trazer uma outra perspectiva, uma outra visão e um outro momento para a nossa vida, uma outra visão
dentro da mesma situação que você se encontra. Eu não saí do lugar, eu continuo aqui no meu quarto, eu continuo aqui do lado da janela. E aí, o que eu tenho aqui é uma visão e eu escolho para onde eu quero olhar. Eu escolho qual a direção que eu vou tomar. E isso vai determinar se eu tenho mais medo, se eu tenho menos medo e como que eu vou me posicionar, o que eu vou escolher observar. E assim é na nossa vida. Assim é com as pessoas que nós convivemos, com quem nós temos medo, né? Medo às vezes de perder a pessoa amada, medo muitas vezes de nos colocar, nos expor, porque em algum momento aquilo você queria preservar, não é verdade? Então veja só, quando a gente fala do medo irracional, a gente precisa, na verdade, buscar motivos para aquele medo. Ok, eu tenho medo de altura, porque por muito tempo eu foquei naquela altura e o quanto aquilo poderia me prejudicar, tirar a minha preservação de vida e de espécie, de quanto aquilo podia tirar minha vida, me machucar, né? Então, se você tem medo de avançar em alguns pontos da sua empresa, você tem medo daquilo porque você quer preservar seu patrimônio, você quer preservar sua integridade, o seu ganho atual. Então, o medo, ele vem trazer para nós esse instinto de preservação, tá? E o mais importante, quando eu mostrei aqui para vocês na janela a altura em que eu estava e aquilo me provoca medo, eu trago para vocês não só uma parte irracional mas sentimento, mas eu trago também uma questão de lógica. Lógico que eu vou ter medo se eu pular ali, eu acabo com a minha vida. Então, o medo, ele traz essa preservação. Porém, em que momento o medo pode ser positivo, já que nós estamos aqui falando de medo e gratidão? O medo, ele vai também me mostrar o que eu preciso trabalhar em mim para eu poder avançar no meu negócio, no meu relacionamento, nos meus aspectos de vida. Tá? Se eu tenho medo de investir mais em ações, se eu tenho medo de investir mais em outras formas de investimento, e na verdade, por que eu tenho esse medo? Então, o medo, inicialmente ele pode parecer irracional, querendo nos preservar. Ok, eu quero preservar o meu patrimônio, mas aí eu vou querer saber por que eu tenho esse medo. E aí eu descubro que esse medo, trazendo ele para a parte racional, é o medo porque eu não tenho conhecimento suficiente, é o medo porque eu não sei lidar com as situações dentro de um investimento de ações ou de tesouro, ou seja lá como for, só sei usar a poupança, né? Mas, devido à situação atual, eu sei que eu preciso enfrentar este medo. Então eu vou em busca de informação. Eu vou em busca de saber como superar esse medo, tá? O medo, ele não é só para te trazer um pavor, uma coisa irracional e que te prejudica. Ela precisa ser racionalizada, tá certo? Bom, daí vem também o aspecto de, para superar o medo, você passar a ter a gratidão. Porque o medo, ele te impede de ter novas conquistas. E as conquistas, elas vêm de acordo com o nosso merecimento, com o nosso esforço, daquilo que nós fazemos para ter aquela construção, aquela conquista. Se você tem medo de fazer maiores investimentos na sua empresa, se você está com medo de investir e você racionalizou esse medo, então traz o que vai precisar te preparar para você superar esse medo. E nesse momento, se você tem a gratidão por aquele sentimento, se você tem a gratidão pela situação que você está passando,
Obviamente, você vai tirar as vendas do medo inconsciente e isso vai trazer para você mais informação, mais possibilidades e a superação daquilo tudo que tem como medo, tá? A gratidão, gente, a gratidão ela é fantástica, porque lembra que eu mostrei aqui, né? Eu mostrei a parte de baixo e aí eu mostrei depois a parte de cima daqui da altura. Então, a partir do momento que eu paro de focar no meu medo e eu passo a entender que eu não vou me jogar daqui, não existe risco, não tem ninguém querendo me empurrar, eu não tenho por que ter medo nesse momento. Eu posso simplesmente olhar pela janela e ver que tem uma paisagem, tem muito além do que aquilo que me traz o medo, tá certo? Então vamos lá. Eu sou grata a Deus por essa paisagem maravilhosa que eu tenho aqui da minha janela, né? Então vamos lá, ó. Eu sou grata. Eu tenho medo. Então, gratidão e medo, eles são sentimentos que estão convivendo juntos dentro de nós e que na verdade nós é que escolhemos para nos mantermos focados nas nossas conquistas, para nos mantermos dignos, honrados de tudo que temos que alcançar. Então eu fico muito feliz por estar aqui nesse momento, eu sou grata por estar aqui conseguindo expor todos esses conceitos, trazendo esse momento de empoderamento feminino, porque quantas mulheres precisam trazer os seus medos, os seus tabus, as coisas que sempre lhe deixaram triste, precisa trazer tudo isso à tona para resolver questões de merecimento e gratidão. Magali, como é isso? Como que eu trago gratidão para momentos difíceis da minha vida? Vamos citar um caso extremo, né? Uma jovem ou uma mulher que tenha tido um relacionamento que não tenha sido pleno, vamos dizer assim, um momento que não foi pleno do seu relacionamento. Obviamente, mais pra frente, ela passa a ter medo, né? Aos poucos ela passa a ter medo de um novo relacionamento. Por quê? Porque ela passa a se privar para não sentir mais aquela dor. Porque tudo em volta que lembra um novo relacionamento, uma nova perspectiva de ter um amor, traz muita dor. Então ela passa a focar na dor ao invés de focar no merecimento e na gratidão, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho um ótimo relacionamento, eu sou muito grata a ele e eu sou infinitamente feliz por isso. Porém, todo mundo tem os seus momentos de briga, de diferenças. Então, o que eu vou focar? Eu vou focar no medo de um relacionamento frustrado ou eu vou focar na gratidão e o merecimento por tudo aquilo, a paisagem, né? Ao invés de focar no medo, eu foco na paisagem. E aí eu vejo pelo que eu sou grata, pelo meu filho, pela minha filha, pela vida que eu tenho, pela minha família unida. E tudo isso me leva a ter uma forma diferente de encarar os meus medos. Porque eu tenho mais segurança em mim e em tudo aquilo que valeu a pena ou faz valer a pena um relacionamento. Viu a diferença? Então, quem tem um relacionamento que ficou frustrado, ela precisa focar no quê? No que aquilo trouxe de benefícios e de felicidade para ela. Porque houveram momentos felizes. Houve o momento que você teve seu filho, sua filha, houve o momento em que vocês saíram, passearam, houve uma entrega de amor. Mas o sofrimento por ter sido naquele momento muito recente e por ter sido maior, talvez você não consiga naquele primeiro momento ver a beleza e a paisagem. Não quer dizer que você precisa voltar naquele relacionamento anterior que por algum motivo te fez mal, mas sim que você não pode se proibir de conquistar novos amores. Vamos lá para o exemplo de empresa, tá? Nós já falamos de dois aspectos aqui,
do medo e da gratidão. Falamos primeiramente da forma irracional e falamos da forma de trazer para a racionalidade e tentar entender, ok? Então, nós vamos ver de uma forma irracional uma pessoa que quer abrir a empresa. Eu estou empregada, eu tenho um emprego e irracionalmente eu tenho medo de abrir uma empresa. É um desejo muito grande, por exemplo, uma cabeleireira, uma costureira, alguém que trabalha para outra pessoa e ela nutre aquilo dentro dela, a vontade de ter o seu salão, a vontade de ter o seu ponto de costura, o seu ateliê, né? E ela vem alimentando aquele desejo, aquela vontade, porém o medo é maior. O medo é maior porque eu vou perder a insegurança. Olha a racionalização agora. Eu vou perder a minha segurança do meu salário, dos meus ganhos, do plano de saúde, ou porque ali eu tenho, de certa forma, uma estabilidade, dali ninguém vai me mandar embora. Porém, tem muita vontade de ter o próprio negócio. Ótimo, então eu racionalizei. Bom, por que eu tenho medo de ter o meu próprio negócio? Porque vai que não dá certo, vai que eu vou falir, vai que eu não vou ter mais aquele emprego e aí as coisas vão dar errado, eu não vou conseguir de novo, vou perder minha fonte de renda. Tá, mas o que me faria, olha a racionalização, o que faria com que esse plano desse errado? Olha, se eu sou uma ótima costureira, sou uma ótima cabeleireira e eu quero ter um salão, eu quero ter o meu ateliê, o que faria com que desse errado? Eu não sei vender. Aprende a vender. Eu não sei fazer uma administração financeira. Vai aprender a fazer administração financeira. Eu não sei como conquistar novos clientes. Vai aprender sobre marketing, sobre comunicação para conquistar novos clientes, né? Eu não sei se as pessoas vão querer comprar. Começa antes, começa a oferecer, vê as possibilidades. Será que as pessoas vão querer comprar, fazer isso acontecer, né? Então você não precisa deixar tudo acontecer de uma maneira surpresa na sua vida, onde você não tem controle sobre nada, porque o medo ele tem muito a ver com o controle. E aí naquele momento em que você tem, nossa, é verdade, então aquele insight, o meu medo é porque aqui eu sou uma ótima costureira, eu sou uma ótima cabeleireira e eu quero ter o meu cantinho, eu quero ter o meu ateliê, o meu negócio próprio, mas eu não me sinto competente para ser gerente, dona de um estabelecimento. Nossa, gratidão, porque agora eu sei o que eu preciso me melhorar. Então você faz um plano de negócio, um plano de autodesenvolvimento, um plano de desenvolvimento pessoal, um plano de desenvolvimento profissional para superar aquilo que você precisa superar para destruir o medo e para transformar isso tudo em segurança. Quando você transforma tudo isso, que você tinha medo, que você desconhece o medo, e você traz para a claridade do consciente, e você passa a ser grata por isso, você passa a trabalhar esses pontos, você vem aí trazendo para sua vida o merecimento. Então eu mereço a oportunidade de construir o meu próprio negócio, eu estou me preparando para isso. Eu já estou conquistando clientes aqui, dentro da minha casa, num negócio pequeno. Eu já estou construindo aos poucos tudo isso que eu quero realizar. E, na verdade, o medo de empreender, o medo que muitas pessoas têm do empreendedorismo, é porque muitas pessoas já quebraram a cara, já deram a cara a tapa e deu muito errado, né? Quantas e quantas pessoas não faliram suas empresas, mas tudo isso por quê? Porque teve um mau gerenciamento ou um mau investimento. Isso não quer dizer que a pessoa precisa nutrir o medo, e sim nutrir-se de informação que a leve para outro nível de conquista dentro do que ela realmente gosta, tá? Bom, então já falamos agora de medo e gratidão.
tiramos da irracionalidade e trouxemos para a racionalidade, e agora vamos nos preparar para enfrentar esse medo com conhecimento. Esse é o mais fantástico, porque o medo, ele é na verdade a falta de conhecimento que nos traz insegurança. Eu vou mostrar para vocês um momento meu de superação. Vamos ver se eu consigo trazer aqui para vocês esse momento de superação do medo, né? E que nos leva à superação do medo para a gratidão. Oi, Will, tá? Então, quando a gente traz aqui, olha só, vamos ver se eu consigo ver este momento de medo em que eu estava buscando a superação desse meu medo de altura, tá? O que eu tenho para mostrar aqui para vocês? Olha depois o momento de gratidão, tá certo? Então, olha só, vou tirar aqui o brilhinho, tá? Por que eu tô trazendo para vocês esse momento? Porque até agora a gente falou sobre o medo irracional, trazer à luz o medo que nós temos, certo? E aí vem a gratidão. O que aconteceu ali, gente? Eu transformando aqui, né, esse medo. Vamos lá. Tava procurando aqui. Bom, enfim. Olha só. Se eu trouxe um medo inconsciente para o meu consciente, eu tenho medo de altura, eu não vou nem olhar aqui pela janela, nem olho pela janela, porque eu tenho medo de altura, e eu trouxe a luz da racionalidade, eu passei a querer superar aquele medo e trazer conhecimentos que me façam superar esse medo, tá certo? Então, olha só, eu fui atrás de informação. O que é seguro? Como eu posso superar meu medo? Quais são as atitudes que eu tenho que ter para tirar o meu medo? Como eu posso aproveitar, como eu posso ter gratidão através de um momento que seria de medo, eu posso ter gratidão. Olha que imensidão que eu passei, aquele momento onde eu estava fazendo aquela voadora. Gratidão a Deus por ter aquela paisagem, por ter aquele momento. Isso me traz um merecimento. E sabe o que mais? A minha filha Beatriz, ela também teve o momento dela. Ela também tinha medo, ela também tinha as formas dela de dizer que não ia. E ela passou por alguns momentos de medo, mas ela também superou tudo aquilo que ela estava passando, tá certo? Então, traz para a racionalidade o seu medo. Estuda o que é que está trazendo o medo para você e traz isso para a gratidão. E aí vem o terceiro ponto, que é você estudar, se preparar para superar esse medo. Na verdade, os medos, eles só podem ser superados se você tiver conhecimento a respeito daquilo que te traz o medo. Porque ele, num primeiro momento, ele é irracional. Ele não traz à tona toda a razão. E aí, quando você traz à razão esse medo, vamos então aí desenvolver dentro de nós o que precisamos fazer para superar verdadeiramente esse medo de lá da raiz. Tá certo assim, pessoal? Bom, o código de hoje... Nossa, Carla, entrou bem na hora do código. Caramba, hein? Olha só. O código de hoje é superação. Então, para quem precisar, para quem quiser superar os seus medos e entrar na zona de gratidão e desenvolvimento para a superação desses medos, eu trago aqui para vocês um código que é a superação. E com esse código, quem tiver esse código e entrar em contato comigo, vai ganhar uma sessão gratuita de análise do perfil, tá? Então, vamos perder o medo de investir na sua imagem, vamos perder o medo de empreender, vamos perder o medo de se expor e vem comigo nesse momento para você, com esse código de superação,
ganhar essa análise do perfil, ganhar esse momento de você superar o que você tem hoje para ir além e melhorar o que você já tem hoje. Maravilha? Carla, essa live vai ficar gravada, tá? As lives de ontem já estão indo pro YouTube, já tá tudo programado, subindo pro YouTube ainda hoje. E aí eu vou gravando e começa a assistir depois desde o início, se você quiser pegar esse tópico da gratidão que eu trago a partir do medo, tá bom? Eu falei a respeito do medo irracional, o medo racional, trazer ele para a luz, e a gratidão para poder se desenvolver e superar o medo, ok? Um ótimo dia para vocês, um dia maravilhoso, que essa terça-feira seja incrível e que vocês superem pelo menos um medinho, nem que seja um medinho de barato, para dar um tapa nela, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.